Olá, gente, tudo bem? Eu vou falar sobre máximo divisor comum nessa aula. Então, consideremos dois inteiros 4 e 6. Os divisores de 4 são os números mais e menos 1, mais e menos 2, mais e menos 4. E os elementos desse conjunto são os divisores do número 6, que são mais e menos 1, mais e menos 2, mais e menos 3, mais e menos 6. Então, nesse caso, se você tomar a interseção desses dois conjuntos de 4 e de 6, você obtém os divisores comuns de 4 e 6, não é? E depois você tomar o maior número desses divisores comuns e você obtém o que a gente chama o máximo divisor comum de dois números 4 e 6, tá bom? Então, a definição é: sejam A e B dois números inteiros, um elemento D, um número inteiro D, se diz máximo divisor comum de A e B, se cumpre as seguintes condições. Primeira, D é um número inteiro não negativo. 2. D é um divisor de A e D também é um divisor de B. 3. Se D' é um inteiro tal que D' é um divisor comum de A e B, então D' é um divisor de D. Ok? Então, a definição aqui é a definição para máximo divisor comum, mas na verdade, a definição aqui pode ser estendida, de maneira natural para N números inteiros onde N maior que 2. Tá? Você vai ver depois que tem um exercício para dizer sobre isso. Ok? A propriedades aqui, a primeira propriedade é que CD e D1 são máximos divisores comuns de A e B, então D e D1 são iguais. A segunda propriedade é qualquer que seja A que não é nulo, então o valor absoluto de A é o máximo divisor comum de A é zero. A terceira propriedade diz que se D é o máximo divisor comum de A e B, então D também é o máximo divisor comum de menos A e B, A e menos B e menos A. Vamos estudar agora uma proposição para garantir a existência do máximo divisor comum de dois números inteiros. Então, a proposição aqui diz que para quaisquer inteiros A e B existem inteiros x0 e y0 tais que D, que é a soma de ax0 e by0 é o máximo divisor comum de A e B. Então, vamos à demonstração. Sem perder de generalidade, podemos supor que A e B são positivos. Por quê? Você viu que a gente tem a propriedade aqui é que CD é o máximo divisor comum de A e B, então D também é o máximo divisor comum de menos A e B, A e menos B, e menos A e menos B. Então, nesse caso, se um de A ou B é negativo, então um de três pares aqui são todos os elementos de de três pares aqui são positivos, tá bom? É por isso que aqui a gente pode supor que A e B são positivos. Então, consideramos o conjunto L e tudo elemento dessa forma significa que ele é o conjunto de números que cada número é a soma de a x e b y para alguns x e y são os inteiros.
e A, B são dois números inteiros positivos dados aqui. Então, vemos que ele possui elementos estritamente positivos. Por quê? Porque, por exemplo, aqui você tomar x e y igual a 1. Então, nesse caso, você obtém um elemento que pertence a ele, que é A mais B. Mas como aqui A e B são positivos, então A mais B é um número positivo. Então, vamos chamar de o menor entre todos os elementos estritamente positivos do conjunto L. Então, vamos mostrar que D é o máximo divisor comum de A e B. Note que, como D pertence ao conjunto L, então D ele é a soma de x0 mais dy0 para alguns inteiros x0 e y0, certo? Então, para mostrar que D é o máximo divisor comum de A e B, você precisa de verificar as três condições A, 1, 2 e 3 aqui. Então, a primeira condição é óbvio porque D aqui é um número estritamente positivo, então, em particular, D é maior ou igual que zero. A segunda condição na definição, a gente tem que mostrar que D é um divisor de A e D também é um divisor de B. Então, como D é maior que zero, podemos aplicar o algoritmo euclidiano para A e D. Assim, existem inteiros Q e R, onde R é maior ou igual a zero e menos que D, tais que A igual a dq mais R. Mas como D igual a x0 mais by0, então você pode substituir D na expressão aqui, você obtém essa expressão. Agora, fazendo transposições algébricas convenientes, então você tem essa expressão. Ok? Isso significa que R é um elemento que pertence a L. Por quê? Lembramos que L é o conjunto assim, da forma AX mais BY, com alguns X e Y que pertencem a Z. Então, aqui você tem também R igual a, vezes esse número é um número inteiro, mais B vezes esse número é também um número inteiro. Então, nesse caso, R é um elemento de L. R não pode ser estritamente positivo. Por quê? Porque se for, R é menos que D. Entendeu? Aqui você vê que R menos que D, mas D é o menos positivo que é estritamente D é o menos estritamente positivo no conjunto L, mas R menos que D e R é um elemento de L, então R não pode ser estritamente positivo, tá bom? Então, R deve ser zero. Por quê? Porque R é maior ou igual a zero, mas ele não pode ser estritamente positivo, então R é igual a zero, tá bom? E, portanto, como R é igual a zero, então A igual a D, isso mostra que D é um divisor de A, tá bom? E de maneira análoga, você pode mostrar também D é um divisor de B. E por isso, a segunda condição na definição de máximo divisor comum está satisfeita, tá bom? Vamos mostrar a terceira condição, que se D' é um divisor comum de A e B, então vamos mostrar que D' é um divisor de D. Mas note que como D' é um divisor de A e D' também é um divisor de B, então D' é um divisor dessa forma, dessa soma. Por quê? Porque na aula passada você estudou uma propriedade dessa.
tá bom? E por isso, D linha é divisor de D. Por quê? Porque esse soma é exatamente D, ok? Então, nesse caso, uma observação aqui diz que tudo par de inteiro tem um máximo divisor comum que este é único, ok? Tá bom? Então, a notação que usaremos para exprimir o máximo divisor comum de A e B é assim: M de C a B, M de C é maior divisor comum de A e B. E esse máximo divisor comum pode ser expresso por uma igualdade envolvendo A e B, que é assim: onde x0 e y0 são convenientes inteiros. Então, você pode encontrar exemplo e você vê que há uma infinidade de pares de inteiros x e y para o quais você tem essa expressão. Então, cada uma dessas relações será chamada de identidade de Bézout para A, B e D. Então, o nome Bézout aqui vem do nome do matemático francês Etienne Bézout, tá bom? Tudo bem, gente? Até agora você pode fazer um exercício muito simples e encontrar o máximo divisor comum dos pares dos números que seguem, assim, tá? Agora, vamos estudar os lemas aqui. Então, a partir de agora, como eu escrevi aqui, sem prejuízo da generalidade, podemos nos ater a somente números inteiros estritamente positivos a partir de agora, tá bom? Então, o lema 1 aqui, CA é um divisor de B, então o maior divisor comum de A e B é igual a A. A demonstração não é difícil, eu deixo para você fazer como exercício. Basta verificar as 3 condições na definição, tá bom? Vamos agora ao lema 2 aqui. Seja a divisão euclidiana A igual a BQ mais EI, então D é o maior divisor comum de A e B. C é somente C, D também é o maior divisor comum de B e E. Então, esse lema é muito bom, é muito importante, gente. Então, vamos à demonstração. Então, vamos mostrar a ida. Vamos supor que D é o maior divisor comum de A e B. E vamos provar que D é o maior divisor comum de B e E. Para isso, você tem que justificar as 3 condições na definição, como a gente acabou de mostrar na proposição, tá bom? Então, vamos lá, gente. Primeiro, você tem que mostrar D é um número não negativo. Segundo, você tem que mostrar que D é um divisor comum de B e I. Terceiro, a gente tem que mostrar que CD' é um divisor comum de B e I. Então, D' deve ser um divisor de D. Então, vamos lá, gente. Primeiro, como por hipótese, D é o maior divisor comum de A e B, então D não negativo. Segundo, como D é o maior divisor comum de A e B, então D é um divisor de A e D também é um divisor de B, ok? Mas, como você tem esse fator, então D também é um divisor comum de A menos BQ. Ok, na aula passada a gente estudou uma propriedade assim, você lembra? Mas o que é A menos BQ? A menos BQ é exatamente R. Então, você tem também D é um divisor de R.
Então, você obtém o que você quer. Vamos mostrar a terceira condição agora, gente. C' é um divisor de B e D' é um divisor de E. Você tem também D' é um divisor da soma BQ mais E. A mesma razão que aqui. Mas o que é BQ mais E? BQ mais E é A. É por isso, D' é um divisor comum de B e A. Mas como D é o maior divisor comum de A e B, então, pela definição, tem que D' é um divisor de D, como queríamos. Pronto. Tá bom? Agora, a demonstração da recíproca é análoga da demonstração aqui. Então, eu deixo para você fazer como exercício. Tá bom? Então, enfim, a gente tem dois lemas aqui, lema 1 e lema 2, que eu recordo para você aqui. Então, desses dois lemas, a gente tem método que chama método das divisões sucessivas, ok? Então, o método das divisões sucessivas para a determinação do máximo divisor comum de dois inteiros que podemos supor estritamente positivo, porque como a gente fala que a partir de agora, sem perda de generalidade, a gente pode trabalhar com números inteiros positivos, tá bom? E esse método é o mesmo usado por Euclides há mais de 2 milênios. E usar esse método, usar o algoritmo euclidiano como o seguinte. Primeiro, você aplicar o algoritmo para A e B. Depois, para B é o primeiro resto parcial. E assim por diante. Ou seja, aqui você tem A igual a BQ1 mais R1 e a divisão euclidiana de A por B, tá bom? Depois, você faz a divisão euclidiana de B por R. Então, B igual a R1, Q2 mais R2. Depois, você faz a divisão euclidiana de R1 por R2. Então, você tem R1 igual a R2 vezes Q3 mais R3, tá bom? E assim por diante, tá certo? Então, se R1 igual a 0, o maior divisor comum de A e B é B, pelo lema 1. Se R1 diferente do que 0, você passa à segunda etapa, você faz a divisão euclidiana de B por R1 e você obtém essa expressão. Nesse caso, se R2 igual a 0, então R1 é o maior divisor comum de B é R1. Mas, devido ao lema 2, você tem o maior divisor comum de B é R1 e o mesmo maior divisor comum de A e B. Então, você obtém o maior divisor comum de A e B, que é R1. Tá bom? E você continuar a fazer assim, ok? Agora, como B maior que R1, R1 maior que R2, e etc. Então, o processo que a gente faz aqui deve ser finito. Significa que para algum índice N, a gente tem que atingir R N mais 1 igual a 0. Assim, o que você tem? Você tem R N exatamente o maior divisor comum de R N menos 1, Rn, e este, pelo lema 2, ele é
o maior divisor comum de R N menos 2 e R N menos 1. Assim por diante. E, assim, Rn é exatamente o divisor comum de A e B. Tá bom? Vamos ver um exemplo agora. Determine, pelo processo das divisões sucessivas, o maior divisor comum de 41 e 12. A solução aqui, você tem 41 divide 12, tem o resto 5. Depois você toma a divisão euclidiana de 12 por 5, você obtém o resto 2. Depois você faz a divisão euclidiana de 5 por 2, você obtém o resto 1. E depois você faz a divisão euclidiana de 2 por 1, você obtém o resto é 0. Então, por fim, esse resto é o divisor comum de dois números 41 e 12 solicitados. Tá bom? Vamos ao exemplo 2 aqui. Prove que o maior divisor comum de dois números, que são 2n mais 1, e n é 1, qualquer que seja o número inteiro positivo n. Então, nesse caso, você vê que o maior divisor comum de 2n mais 1 é n, é o maior divisor comum de n e o resto da divisão 2n por n. Então, o resto da divisão 2n mais 1 por n é 1. Mas o maior divisor comum de n é 1. Então, por fim, o maior divisor comum de 2n mais 1 é n é 1. Tá bom? Ok, só isso, gente. A referência aqui, eu uso sempre esse livro. E até agora, você pode fazer o exercício 19A na página 45. Diz que prove que o maior divisor comum de A é outro número que é o maior divisor comum de B e C. Ele é igual ao maior divisor comum de A, B e C. Esse exercício, na verdade, é a generalização da definição de máximo divisor comum de dois números A e B, que eu falei no início da aula, tá bom? E você pode fazer também o exercício 22, página 46, que é bom e também que é importante para você, porque depois você vai usar esse resultado, tá bom? Demonstre que CA é um divisor de C e B é um divisor de C, e o maior divisor comum de A e B é D. Então, o produto AB é um divisor do produto CD. Então, uma sugestão para você, para esse exercício, é que você usar a identidade de Bezout para três números A, B e C. A, B e D, tá bom? Ok, gente, obrigada por assistir a aula. Bom estudo para você e fique bem. Até a próxima, gente. Tchau!